Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os Sumérios, a primeira civilização a se formar na região que a gente chama de Mesopotâmia, nessa grande área que a gente entende como crescente fértil. A crescente fértil, como a gente falou na aula anterior, ela compreende as regiões que envolvem o que a gente entende como o Antigo Egito e a região da Mesopotâmia. E a gente vai começar falando da região da Mesopotâmia. Como a gente falou já nas aulas anteriores também, galera, essa região da Mesopotâmia ela foi ocupada por 9 civilizações. As principais delas são os Sumérios, os Acádios, os Assírios e os Babilônicos. Mas a gente ainda pode falar dos hebreus, a gente vai falar dos persas, a gente vai falar de um conjunto de civilizações que habitaram essa região lá do Oriente Médio, na origem das primeiras civilizações. Mas os primeiros a se instalar nessa região da Crescente Fértil, em especial na região da Mesopotâmia, são os Sumérios, que estão aqui representados no nosso mapa por essa cor vermelha. As primeiras cidades que se tem registro são as cidades sumérias, a cidade de Ur e a cidade de Uruk, que vão ser cidades muito importantes. Outra cidade muito importante do período da Suméria é a cidade de Akkad, onde viviam os Acádios, também vai ser muito importante para a gente entender essas civilizações e como que elas se desenvolvem. É importante dizer, antes da gente começar, que a cultura dos povos sumérios ela vai se tornar a base de todas as culturas dos povos mesopotâmicos. Então, compreender a cultura dos sumérios é também uma forma importante de compreender a cultura dos povos que habitaram a região da Mesopotâmia. Bora lá? Bom, galera, em primeiro lugar, dizer para vocês que os sumérios, como falei, são os primeiros povos a se instalar nessa região há aproximadamente 4.000 anos. É dessa data aproximada que se tem registro das cidades de Ur, aqui como eu falei para vocês, e de Uruk, bem na foz, ou seja, onde os rios Tigre e Eufrates desagam aqui no Golfo Pérsico, né, ao lado do deserto arábico, da península da Arábia, onde fica a Arábia Saudita hoje. Então essa daqui foi a primeira região ocupada porque é uma região mais fértil. Aqui, obviamente, como desagam as águas aqui nessa região mais sul, essa aqui se torna uma região mais fértil. E essa região norte aqui da Mesopotâmia é uma região mais árida. Essa é uma informação importante para a gente compreender os conflitos que marcam toda essa região aqui. Em primeiro lugar, os sumérios se compreende que eles são um povo originário da região de hoje é o Irã, nessa região aqui mais, digamos, para o mais oriental, digamos, da região da Mesopotâmia. Eram, como eu falei antes para vocês, é a base das culturas mesopotâmicas. Eles se organizavam em torno dessas cidades, principais cidades aqui, em torno de cidades que tinham autonomia, ou seja, como quando a gente estuda a Grécia, a gente entende que eles viviam em cidades-estado autônomas. Os sumérios também viviam, cada um com a sua cidade, com sua organização política, com seu governo, com a sua religião e com a sua cultura comum. O que unificava todas essas cidades sumérias era um idioma, a religião comum e a cultura comum que eles compartilhavam entre si, mas cada cidade suméria tinha a sua administração própria, por assim dizer. É uma região, a região da Mesopotâmia em especial, é uma região marcada durante toda a sua história por muitos conflitos por conta da escassez, por isso que eu falei para vocês, é importante se dar conta que essa região aqui é uma região, via de regra, muito desértica, né? Então tem poucas fontes para se ter uma vida de qualidade. Então isso daqui, a disputa por esses territórios, por territórios mais férteis, faz com que as tretas e as lutas, os conflitos sejam muito constantes na região da Mesopotâmia. A sociedade suméria, galera, era uma sociedade muito hierárquica. No topo dessa hierarquia social ficava o patese. O patese era um líder político e religioso ao mesmo tempo. Presta atenção, tu não pode confundir com o faraó do Antigo Egito. No Antigo Egito se compreendia que o faraó, ele próprio, era uma divindade. Nos sumérios e nos povos mesopotâmicos, esse líder político, ele tem um caráter religioso, mas ele não é por si só uma divindade. Ele é o representante dessa divindade junto aos os habitantes, a população daquela sociedade, beleza? Abaixo do patese,
galera, ficavam os sacerdotes, que a gente compreende hoje como figuras que têm um papel religioso. São os padres, são, enfim, essas figuras que se dedicam à religião. No caso da Suméria, os sacerdotes eram responsáveis, tinham uma responsável administrativa. Eles eram os responsáveis por coletar os impostos da sociedade. Mas abaixo deles, aí a gente tem uma hierarquia de uma sociedade composta por agricultores, pescadores, comerciantes, artesãos, e lá na base da sociedade suméria, os escravos, que eram em número muito pequeno, não eram um grande número, mas existiam na sociedade suméria, e diferente da escravidão moderna, que a gente conhece, que é a escravidão que se dá a partir da cor da pele e da etnia, a escravidão na Suméria, ela se dá por conta da contração de dívidas e dos escravos capturados em guerra. Beleza, galera? Vamos embora. Do ponto de vista da economia, o que os sumérios cultivavam era basicamente cereais. Cereais como trigo, cebola, cevada, centeio, arroz, lentilha, são alimentos que a gente consome hoje em larga escala, no pão, enfim, nas nossas comidas, de maneira geral, mas que tem aí pelo menos mais de 4.000 anos que vem acompanhando a história humana. Os sumérios, galera, são aqueles responsáveis pela invenção da escrita. São eles os primeiros povos a desenvolverem a escrita. E essa escrita, inicialmente, ela serve como uma forma de contabilidade. Quer dizer, à medida que essas sociedades que surgiram lá no Neolítico vão se tornando mais complexas, vai ficando cada vez mais difícil administrar os excedentes que são produzidos, e o patese, essa elite que produzia, ela precisava ter o controle daquilo que era produzido. Ela não poderia permitir que algum funcionário sonegasse. E isso faria com que ela perdesse o poder sobre aquela sociedade. Então a escrita, ela surge como uma forma de que essa elite que governava as sociedades sumérias pudesse ter o controle do que era produzido. A questão é que paralelamente ao desenvolvimento da escrita, para que isso fosse utilizado para promover ou fazer a contabilidade da economia da sociedade suméria, os sumérios desenvolveram também uma forma de literatura. E pelo ano 2500 a.C., criam a Escola dos Escribas. E é a partir dessas escritas, pictográfica e cuneiforme, como eu posso mostrar nessa imagem para vocês aqui, eram placas de argilas que se faziam com elas ainda úmida e utilizavam uma madeira, um osso ou metal para cunhar. Por isso chama a escrita cuneiforme. Para cunhar mesmo, para marcar nessa argila signos, marcas, símbolos que exemplificassem alguma informação que eles queriam dizer, certo? Essas plaquinhas eram muito pequenininhas, plaquinhas de 10 a 15 centímetros, enfim, que eram utilizadas pelos sumérios. Um dos elementos que prova para nós que os sumérios desenvolveram uma forma de literatura, por exemplo, é um relato, uma história muito famosa que deu origem ao relato bíblico do dilúvio, chamado a Epopeia de Gilgamesh, nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas em torno da escrita também, os sumérios foram um dos povos, esse pioneirismo da região Mesopotâmia permitiu que eles desenvolvessem outras áreas da ciência, como matemática, engenharia, trigonometria. Eles organizavam o ano, embora ainda sob influência de um pensamento religioso, a organização da sociedade deles ainda era uma organização que se baseava na religião, mas já conseguiram, a partir dessa dinâmica, organizar um calendário que continha 12 meses, muito similar ao que a gente tem hoje. Do ponto de vista político e administrativo, galera, não te esquece, né? Religião e política estão misturadas nos povos da antiguidade, em especial na Mesopotâmia. Mas o principal órgão administrativo, político e religioso se chamava zigurate. Eu já vou mostrar uma imagem dele para vocês verem. Muito similar a uma pirâmide, né? Ele era, ao mesmo tempo, um órgão político, religioso, administrativo, servia como farol, observatório astronômico e assim por diante. É uma construção muito similar às pirâmides incas e maias, sobretudo. Mas eu vou mostrar já para vocês uma imagem para vocês identificarem. O fim do domínio sumério sobre a região mesopotâmica, ela se dá a partir do momento em que os acadianos, lembra que eu falei que era importante tu lembrar daquela cidade de Akkad, no norte da Suméria? Então, esses acadianos, que são oriundos da região do Mar Vermelho, se instalam na região norte e, durante o governo de um dos reis deles, chamado Sargão I, por volta do ano 2350 a.C., ele lança um conflito entre as cidades sumérias e unifica todas essas cidades em torno de um império
governado pelos acadianos, e aí a gente tem a formação do Império Acadiano. Bom, galera, isso daqui é só uma ilustração para vocês verem do que seriam, do que representariam cada símbolo que eles grafavam naquela tábua de argila. Só uma informação importante para vocês visualizarem como que isso se traduziria para hoje. Essa daqui é uma imagem da cidade de Ur, mais ou menos, uma ilustração do que seria a cidade de Ur. Se estima que a cidade de Ur chegou a ter 10 mil habitantes. Vocês imaginam que isso para 4 mil anos atrás deveria ser muita gente, né? Era uma metrópole para a época, a gente tem que entender ela assim. Beleza? E isso daqui era um zigurate, galera. Vocês veem aqui que na imagem abaixo que eu coloquei, isso daqui é uma ilustração de uma cidade asteca, para vocês visualizarem como as pirâmides, por exemplo, elas são muito similares, essa construção é muito similar, né? E esse daqui, então, é o zigurate. Isso aqui é um órgão que tem uma função política, administrativa e religiosa. Em cada instância dessas, em cada andar desses aqui, uma dessas funções, um desses cargos era onde viviam os ocupantes daqueles cargos. Aqui em cima, no topo, obviamente, no topo da sociedade, portanto, no topo do zigurate, no topo do zigurate vivia o patese, sim? E aqui, galera, a história é uma das histórias mais emblemáticas do período dos Sumérios, né? Que é uma das lendas dos Sumérios, que é a epopeia de Gilgamesh, que eu falei antes, e que dá origem ao mito hebraico do dilúvio, ao relato bíblico sobre a história de Noé, a construção da arca, né? Mas lá no documento que foi encontrado, que está aqui, por exemplo, nessa placa de argila aqui, esse daqui seria o Gilgamesh. Tu vê que ele é um cara segurando um leão, né, cara? Ou seja, não é qualquer cara, muito forte, muito grande e muito ao ponto de domesticar um leão, né, cara? Assim que parece um gato que ele está carregando ali, mas é um leão, né? O Gilgamesh era um rei de Uruk e se estima que ele viveu aproximadamente entre 2.800 e 2.500 anos antes de Cristo. Ele não viveu esses 300 anos, né? É importante ficar claro para vocês que se estima que ele viveu mais ou menos por esse período, e ele, por conta da figura lendária, mítica que ele se tornou, ele também era chamado como aquele que se eleva sobre os reis, ou seja, aquele que está acima de todos os reis, ou aquele que viu a profundeza, ou seja, aquele que chegou perto do mundo dos mortos e conseguiu voltar. Esse cara não é qualquer pessoa, não é, galera? E essa história do Gilgamesh conta a história de que ele teria se lançado em busca de novas áreas férteis, uma terra prometida, uma terra onde todos os pecados seriam inocentados, aonde existiria fartura e todo mundo viveria felizes, todos viveriam felizes para sempre. Só que em torno a isso ele teria se dado conta com as cheias, com as inundações provocadas pelo rio Tigre e Eufrates, que na região norte da Mesopotâmia eram muito violentas. Então, esse relato que deu origem foi uma história transmitida por todos os povos da Mesopotâmia, nasceu com os sumérios, mas foi transmitida pelos assírios, hititas, acádios, hurritas, babilônios, até vir parar na Bíblia, né, católica, como a gente lê. Esse documento, a Epopeia de Gilgamesh, ela é considerado o primeiro documento histórico da humanidade, né, há 1.500 anos antes do Homero, que é considerado o primeiro historiador da história da humanidade. Tranquilo, galera? Então aí a Epopeia de Gilgamesh é uma lenda, uma história que está consagrada na história da humanidade. Foi encontrada na biblioteca de Nínive, que foi criada por um rei também aqui da região da Mesopotâmia. Nós vamos falar dele daqui a pouco, Assurbanipal. Ele criou uma biblioteca na cidade de Nínive, mais para o norte e nordeste da região Mesopotâmia, e os arqueólogos encontraram esse documento que relatava a Epopeia de Gilgamesh nessa biblioteca construída pelo Assurbanipal. Beleza, galera? O nosso próximo assunto, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar sobre os babilônios, que viveram entre 1900 e 500 anos antes de Cristo, construíram um dos maiores impérios da história da antiguidade. Beleza, galera? A gente se vê lá. Um abraço.